Bom dia, pessoal. Bem-vindo aí ao nosso segundo dia de mentoria. Essa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão das travas que a gente tem quando a gente quer apresentar a nossa mensagem para o mundo. É também um conteúdo mais teórico sobre o que eu vejo e o que eu vivencio ao longo desse período inteiro que eu trabalhei com muitos experts se lançando no mercado, e eu percebo que uma das maiores travas é a questão de aparecer, né? Quando a gente quer levar para o mundo a nossa mensagem, a gente precisa demais de ter essa confiança de que a mensagem que a gente está transmitindo vai ser ouvida do outro lado, né? E muitas vezes a gente, por se comparar muito, a gente acaba travando mesmo, tá ok? Então, essa trava que eu percebo, ela não é falta de capacidade, ela é uma proteção mal direcionada. No final eu vou trazer para vocês um vídeo aqui do canal em que eu falo sobre esse alarme invisível que a gente cria para não se justificando para não querer aparecer, tá ok? Então, pessoal, o que eu gostaria de fazer aqui com vocês hoje? Uma espécie de autoavaliação, tá? Para esse nosso segundo dia. São 21 dias que a gente vai trabalhar, mas esses primeiros dias é muito mais uma reflexão sobre o que você quer trazer para o digital, né? A mensagem que você quer passar, e essa trava a gente começar já logo no início a refletir sobre ela. Se você já tem a facilidade de trazer para o mundo a sua mensagem, esse conteúdo aqui vai ser mais um conteúdo em que você também vai poder refletir sobre ele, tá? Mas aqui, de qualquer forma, eu vejo que a grande maioria trava realmente quando o assunto é se expor e trazer essa mensagem. E talvez você também esteja travado, tá? Mesmo que você tenha clareza de ideias e vontade, não importa se aqui você é bom no que faz, você pode sim travar. Não importa se você tem técnica, se o medo de aparecer ele está aí em você, é realmente importante que você comece a entender que a gente é profissional e precisa do digital para trazer a nossa mensagem e lotar a nossa agenda. O meu projeto aqui é trazer pessoas que querem sim conquistar os clientes como autoridade no digital. Tem outras formas de você conseguir isso também, até com conteúdo que você não apareça, mas aqui o meu projeto não, é um projeto principalmente para pessoas que têm um projeto e que querem trazer para o digital, ok? Então, se esse seu conteúdo ele tem sentido e tem verdade, facilita muito a nossa jornada. Se o seu conteúdo não está saindo, ele não está fluindo de forma natural, a sua mensagem ela não vai chegar para o seu cliente, para o seu ouvinte, né? A sua agenda ela não vai lotar, ela não vai ser da forma que você gostaria se você não conseguir passar essa mensagem, tá? Então, eu quero dizer uma coisa aqui, que muitas vezes a gente não costuma ouvir. Esse medo de aparecer, ele não tem nada a ver com a sua capacidade, ele tem muito mais a ver com essa sua história de vida, essa história emocional, com o que você aprendeu sobre visibilidade, exposição, julgamento lá atrás, né? Então, eu vejo que às vezes a pessoa tem muita capacidade, tem muita facilidade de expor suas ideias quando está com
individual com uma pessoa, né? A gente faz sessões de coach, tem muita facilidade de trabalhar o individual. Só que o projeto nosso aqui, ele é sim trazer mensagens para quem não conhece a gente e que vamos ser julgados por isso, pelo que a gente está falando, e sendo sim, a todo momento a gente vai estar fazendo essa nossa autocobrança, né, de falar com verdade dentro do digital. Então, você talvez tenha crescido ouvindo que era melhor não ter chamado a atenção, né? É melhor não chamar a atenção, é melhor ficar mais na sua. E eu mesmo fui uma pessoa que a vida inteira trabalhei nos bastidores. Planejamento financeiro a gente trabalha só em escritório. E como lançador, eu também fazia todos os bastidores de um lançamento digital. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ficar nos bastidores, só que hoje eu dependo de lotar a minha agenda, né? E para isso eu preciso sim passar a minha mensagem de forma clara. Então essas travas, esse alarme invisível, daqui a pouco eu mando o vídeo que eu falo mais sobre isso aqui, a gente consegue sim trabalhar ele de forma clara, de forma objetiva, tá? Sim, com técnica a gente consegue. Então, se você tiver essa sua trava, a gente pode trabalhá-la, tá? Ao longo desses 21 dias. Por isso que é tão importante logo no início a gente trabalhá-la de forma consciente. Então, talvez você possa ter aprendido que se mostrar muito, né, você pode correr o risco de ser rejeitado. Então eu falo muito sobre aproveitar essa primeira etapa da nossa jornada. Aqui você tem liberdade para criar, liberdade para aprender, aprimorar, aplicar e aproveita a jornada com a sua transformação. Falo sobre isso o tempo inteiro. Então aproveita que está no início e se liberte dessas travas que não tem sentido para você. Tá? Vou trazer algumas técnicas em que eu comecei a falar no digital de forma, no início, um pouco robotizada. Ainda estou aprendendo a me expressar. Claro que isso aqui é uma evolução constante. Eu tenho certeza que quando eu ver esse vídeo daqui um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu vou olhar para trás e falar assim, meu Deus, como é que eu era naquele período? Mas você nunca vai evoluir se você não começar. Então, aqui aproveita nesses 21 dias para sim se expor suas ideias da forma que você pode hoje, até ter condições melhores para fazer melhor ainda, ok? E se você tem essa preocupação, né? Essa trava anterior, que é de se mostrar, que se você se sentiria rejeitado por conta de se apresentar, ou que errar em público seria o fim do mundo. Gente, isso eu vou falar com vocês. Ninguém aqui, ninguém está preocupado se você erra ou não. Se você está falando alguma coisa que não tem sentido, você está se transformando. Você tem a oportunidade de se apresentar e a pessoa que está do outro lado, ela vai inevitavelmente se conectar com você. Então é mais importante você aparecer, mostrar sua mensagem, trazer sua mensagem, do que ficar esperando a hora perfeita para começar. Então, quando eu falo aproveita para errar, não é porque a gente quer errar. Não, a grande maioria das mensagens que eu passo aqui é que se você fala com verdade, amor, considerando que a sua transformação é o principal elemento para a sua jornada, qualquer coisa que você falar vai sim trazer para a pessoa, o seu ouvinte, essa sua mensagem
e com o tempo você vai melhorando, tá bom? Então, o seu cérebro realmente ele criou essa proteção e é uma proteção sutil. Fica aí, né? Melhor não se expor, né? Só que agora, nesse projeto e nos seus questionamentos, você quer viver do digital. Então, você precisa entender e você quer se posicionar, se conectar, vender, e isso exige exposição, tá? Isso exige a sua presença, a voz, a sua verdade. E por isso que tanta gente trava. Porque às vezes ela está passando algo que não tem muito a ver com o que ela realmente, a mensagem que ela quer trazer para esse mundo. Tá? Então, você, para aparecer aqui com verdade, você vai ter que desfazer a ideia de que mostrar quem você é algo perigoso. Então, o que eu quero hoje? Te convidar para reprogramar essa sua relação com a visibilidade. Aparecer aqui não é vaidade, é um serviço. Falo muito sobre isso, do digital ser a educação das escolas de forma descentralizada. A gente acaba, sim, virando um professor que antigamente só existia dentro da sala de aula. A gente passa a ser um professor falando a nossa mensagem para muitas pessoas de forma organizada e direcionada, né, como se fosse uma sala de aula mesmo. Então, é uma educação descentralizada. Então, a gente sendo essa pessoa de mensagem, de expor nossas ideias aqui no digital, a gente tem que se posicionar como tal. Então, não é vaidade, é um serviço. Se isso vai permitir que quem precisa de você te encontre, tá? Seu cliente ideal, ele não vai te encontrar se você não se apresentar. E o seu medo, ele não pode continuar direcionando essa sua jornada, tá? Não precisa estar perfeito. Você vê que eu estou iniciando uma jornada aqui, um desafio que eu comecei agora, e essa minha mensagem, ela, ao longo dos desafios que eu for criando, ela vai sendo aprimorada. Faça a mesma coisa, aproveite esse início. Essa mensagem não precisa estar perfeita, você só precisa estar disponível aqui, tá? Hoje a sua missão ela é bem simples, mais profunda novamente. Respondendo assim, eu fiz essas 3 perguntas aqui para vocês começarem com essa conexão emocional. Quais são as perguntas que eu pedi para vocês responderem? Quais são esses 3 sentimentos que mais te impedem de aparecer no digital? O que te impede de aparecer no digital? Pode ser talvez vergonha, pode ser o medo de se comparar, né, o medo do julgamento, não importa. Só anota e traga isso para o seu caderno de anotação, ao seu bloco de anotação. A partir de amanhã, a gente já inicia o nosso diário de clareza, e aí com atividades práticas, onde a gente vai sim se lançar no mercado de forma orientada. Esses 2 primeiros dias é muito mais de reflexão, de
se introspecção para você iniciar esse desafio, né? Então, as aulas práticas, onde a gente começa assim a definir toda a nossa trajetória, precisa ter antes um momento de parar, de refletir, de fazer a sua introspecção, faz a sua meditação, aproveita sábado e domingo para fazer isso. É por isso que o meu desafio começa no sábado e domingo, um momento mais de que você consegue sim estar presente com você somente, ok? Então, se for nessa questão de vergonha, medo e julgamento, começa a refletir sobre isso, não importa. Importa que o que importa aqui é que você traga isso com consciência. E se quiser, pode, e né, aí seria um passo a mais, apresentar isso lá no seu Stories, ok? Não no seu feed. Stories é o seguinte, é você fazer sua mensagem, essa mensagem fica por 24 horas no Instagram. Não vou trazer conteúdos práticos agora de como criar um Stories, isso vai fazer parte do desafio. Mas hoje você pode sim falar para você mesmo, escrever, né? Hoje decidi aparecer mesmo com medo, porque minha mensagem vale muito mais do que meu medo, ok? Isso é um simples gesto, é uma simples escolha de aparecer mesmo com medo, mas ela vai abrir portas que estavam trancadas mesmo há muitos anos, tá? Você, se quer a liberdade no digital, você quer viver realmente do que acredita, então vai sim ter que se mostrar aqui por inteiro, não como um personagem, né? As pessoas não querem personagem. Quando você trouxer os seus clientes para a sua sessão de clareza, e aí você vai colocar o nome que for, a sua sessão onde você apresenta o seu produto de forma individual, a pessoa que está do outro lado, ela não quer um personagem que você criou no digital. Não, ela quer uma pessoa do outro lado que tenha congruência com aquilo que você trouxe para aquilo que você é e representa na sua sessão, né? Imagina se eu falo tudo sobre liberdade aqui, na hora H, eu não sei, na minha sessão, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu venho apresentando aqui nesse desafio, por exemplo, né? Isso existe também, pessoas criando personagens para se destravar aqui no digital. Também não é esse meu posicionamento. Por mais que você fale, né, tenha seus medos, trava, insegurança, mas fale exatamente com a verdade. Tenha isso como seu pilar, tá? Porque quando você se permite falar e ser visto com verdade, a sua mensagem ela vai passar a existir mesmo com verdade. E quando essa mensagem ela existe, a sua agenda vai responder, ok? Então é isso. A frase assim que eu penso hoje sobre nosso dia você não precisa estar pronto, você precisa estar disponível, ok? E no digital começa ele vai começar a funcionar quando você para de se esconder, tá ok? Então é isso, pessoal, por hoje, tá? Mais uma reflexão e amanhã começam as nossas aulas práticas, ok? Valeu, um grande abraço e bom resto de domingo para vocês aí. Até amanhã.